Fala pessoal, aqui é o professor Pedro Lemos do canal Que Me Ajuda e esse é nosso primeiro vídeo da série sobre funções orgânicas oxigenadas. Nesse vídeo nós vamos falar muito sobre a função álcool. Funções orgânicas oxigenadas são aquelas funções que possuem o elemento oxigênio, além de carbono e hidrogênio. As funções orgânicas oxigenadas representam uma família muito grande e muito diversificada. Isso acontece porque, depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nos compostos orgânicos. Vejamos os três exemplos no vídeo. No primeiro exemplo nós temos o etanol, também conhecido como álcool etílico. Percebam que na cadeia possui 2 carbonos e um oxigênio no final da cadeia. No segundo exemplo nós temos a propanona, que é a acetona comumente usada como solvente de esmaltes. E no terceiro exemplo nós temos o ácido etanóico, também chamado de ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. Esses três são exemplos de compostos oxigenados que compõem funções orgânicas diferentes. A primeira função orgânica oxigenada que nós vamos estudar é a função álcool. Os álcools são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila. O grupo hidroxila é o grupo OH, também chamado de oxidrila. Esses grupos, quando ligados a carbonos saturados, formam compostos do tipo álcool. Detalhe importante, as hidroxilas, ou seja, o grupo OH tem que obrigatoriamente estar ligado a um carbono saturado. Nós já estudamos que carbonos saturados são aqueles que realizam apenas ligações simples. Vejam os dois exemplos abaixo. No primeiro caso nós temos um metanol, em que nós temos o OH ligado a um grupo CH3, e no segundo caso nós temos um etanol, em que o OH está ligado a um grupo CH2 ligado a um grupo CH3. Nos dois casos nós temos apenas ligações simples entre os carbonos, então o grupo OH, ou seja, o grupo hidroxila, está ligado a um carbono saturado. Os álcools podem ser considerados derivados da água pela substituição de um hidrogênio por um grupo orgânico. Vejam a molécula de água. Você tem um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Se nós substituirmos um desses hidrogênios por um grupo orgânico, como um CH3, por exemplo, nós passaremos a ter então um álcool. Então nós podemos representar o álcool de forma geral como sendo um composto que tem um grupo orgânico, nesse caso representado pela letra R, ligado a um OH. Vale relembrar que o carbono que está ligado ao OH obrigatoriamente tem que ser do tipo saturado. Quando nós falamos de álcool, é importante ter em mente que o grupo funcional dos álcools, aquele grupo que faz os álcools ter suas propriedades, é o grupo hidroxila, OH. Então sempre que nós formos considerar um álcool, a parte mais importante da cadeia vai ser a parte que está mais próxima do grupo OH. Vamos agora analisar alguns compostos para entender quais deles são álcools e quais não são. Nesse caso, quais dos compostos abaixo são álcools? Percebam que no primeiro exemplo nós temos o grupo OH e esse grupo OH ele está ligado a um carbono saturado, um carbono que faz apenas ligações simples. Então sim, esse é um composto que pode ser classificado como um álcool. Nesse caso um álcool alifático, nós temos uma cadeia aberta apenas com ligações simples. No segundo exemplo nós temos 2 grupos OH ligados à cadeia. E esses 2 grupos OH estão ligados a carbonos saturados. Então temos novamente um composto tipo álcool. Nesse caso, como temos 2 grupos OH, é um diálcool. Analisando esses compostos agora, percebam que no primeiro exemplo nós temos um grupo OH e ele está ligado a um carbono saturado, ou seja, carbono que realiza apenas ligações simples. Então ele é um álcool do tipo cíclico. No segundo exemplo nós temos o OH hidroxila ligado a um carbono saturado, então trata-se de um álcool. Como a cadeia possui um anel aromático, podemos classificá-lo como álcool aromático. Vamos analisar esses dois exemplos agora. No primeiro caso nós temos o grupo OH, que é o primeiro pré-requisito para classificar um álcool, porém ele está ligado a um carbono insaturado. Percebam que o carbono está realizando uma ligação dupla com outro carbono. Por essa razão, esse composto ele não vai ser um álcool, ele é um enol, que é um composto instável, então ele não pode ser classificado como álcool. No segundo exemplo, nós temos um OH ligado a um carbono insaturado também. Ele está numa cadeia e está realizando ligação dupla com outro carbono da cadeia. Por essa razão, esse composto não pode ser classificado como um álcool, esse aqui é um fenol.
nós iremos estudar os fenóis nos próximos vídeos. Como é feita a nomenclatura dos álcools? A nomenclatura do álcool utiliza-se a terminação -ol. Nós seguimos as mesmas regras que estudamos para os hidrocarbonetos, porém, nesse caso, nós teremos a terminação -ol, diferente da terminação dos hidrocarbonetos. Lembrem, quando nós estudamos os alcanos, nós utilizávamos a terminação -ano. Quando nós estamos estudando os compostos do tipo álcool, nós utilizaremos a terminação -ol. Novamente, a terminação está relacionada com o final do nome da função. E novamente, para realizar a nomenclatura dos compostos do tipo álcool, temos que seguir algumas regras, como por exemplo, a cadeia principal deve ser a mais longa que contém o carbono ligado ao OH. Lembram que eu falei que a parte mais importante da cadeia é a hidroxila, é o grupo funcional. Então tem que ser a cadeia mais longa que contém o carbono ligado a esse grupo. A numeração da cadeia deve se iniciar pela extremidade mais próxima ao OH, novamente a parte mais importante da cadeia. Então quando formos numerar os carbonos, iniciamos pela parte mais próxima do OH. E o nome do álcool será o do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, só que nós vamos trocar o final O pelo final OL. Vamos ver alguns exemplos. Qual o nome dos compostos abaixo? No primeiro exemplo, nós temos na cadeia principal apenas um CH3, apenas um carbono. Nós já vimos que, se isso aqui fosse um alcano, o nome seria metano. Como é um álcool, será o metanol. Lembrem, a terminação dos compostos do tipo álcool é -ol. No segundo caso, nós temos um composto com 3 carbonos. Se fosse um alcano, seria um propano, porém possui o grupo funcional OH, a hidroxila, então é um álcool. Nesse caso, nós precisamos substituir o O pelo OL, e além disso, nós precisamos indicar a qual carbono da cadeia está ligado o OH. Na numeração que está feita no vídeo, o OH estaria ligado ao carbono 3, só que nós já vimos que o grupo OH é a parte principal da cadeia e a numeração se inicia pelo carbono ligado a ele. Então a numeração vai ser iniciada a partir do carbono que está ligado ao OH, então o OH estará ligado ao carbono 1. O nome desse composto seria propan-1-ol. Esse 1-ol quer dizer que no carbono 1 eu tenho uma função do tipo álcool. Essa é a nomenclatura IUPAC. Tem uma nomenclatura usual, um pouco mais antiga, que nós poderíamos chamar esse composto de 1-propanol. Qual o nome do composto abaixo? Percebam que nós temos agora uma cadeia com uma ramificação. Nossa cadeia principal, ela possui 3 carbonos. E nós temos uma ramificação do tipo metil. Como nós começamos a numeração a partir do carbono que está mais próximo do OH, esse composto vai ser do tipo 2-metil, iniciamos com o nome da ramificação, propan, 3 carbonos, 1-ol, ou 2-metil, 1-propanol. Nesse nosso exemplo agora, nós temos a cadeia principal com 5 carbonos. Percebam que agora nós temos uma ramificação do tipo metil e o OH estará ligado ao carbono 2. Então o nome desse composto vai ser 4-metil, pentan, 2-ol. O carbono 4 tem um metil que estará ligado a uma cadeia com 5 carbonos, e no carbono 2 dessa cadeia nós temos a função álcool. O nome antigo desse composto poderia ser 4-metil, 2-pentanol. E esse composto abaixo, qual o nome dele? Percebam que nós temos um grupo cíclico fechado com 6 carbonos. Nesse caso nós temos um ciclohexano. Então o nome desse composto, já que nós temos a função álcool, será ciclohexanol. Nós substituímos a terminação O do ciclohexano pela terminação OL do álcool. Nesse exemplo aqui nós temos uma cadeia fechada com 6 carbonos e o grupo OH ligado à cadeia e também uma ramificação do tipo metil. Nós temos então que numerar os carbonos da cadeia para indicar a qual carbono está ligado o grupo OH e a qual carbono está ligado o metil. Nós sempre iniciaremos a nossa numeração considerando que, como o OH é a parte principal da cadeia, nós iremos iniciar a numeração a partir do carbono que está ligado a ele. Então nesse caso o carbono 1 vai ser o carbono ligado ao grupo hidroxila
E o carbono 3 estará ligado ao grupo metil, já que é a menor numeração possível. O nome desse composto então será 3-metil ciclo hexan 1-ol ou 3-metil 1-ciclohexanol. Nós também temos uma nomenclatura comum para os álcools, em que nós representamos o nome álcool no início da nomenclatura, seguido pelo nome do grupo orgânico, geralmente o nome conforme nós atribuímos a ele na forma de uma ramificação, mais a terminação ico. Vejamos o primeiro exemplo. Nós temos um metanol, já aprendemos a dar o nome dele. Met, porque nós temos apenas um carbono, apenas ligações simples, e a terminação ol, que é a terminação dos álcools. Nós poderíamos chamar esse composto também de álcool. O nome do grupo orgânico que nós temos é um grupo metil, então seria álcool metílico. No segundo exemplo nós temos um etanol, em que nós temos um grupo etil ligado ao OH, então o nome desse composto poderia ser álcool etílico. É mais comum nós encontrarmos essa nomenclatura nos produtos usuais. Vamos agora ver um resumão de tudo que estudamos até aqui. Nós vimos que os álcools são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila ligados a carbonos saturados, como nos dois exemplos abaixo. Vimos que na nomenclatura de um álcool utiliza-se a terminação ol, por isso nós temos no primeiro exemplo o metanol e no segundo exemplo o etanol. E também temos uma nomenclatura usual na qual nós representamos o nome álcool seguido do nome da cadeia, nesse caso é um metil no primeiro exemplo, com a terminação ico, por isso nós temos álcool metílico. No segundo exemplo, a nossa cadeia é um etil ligado ao OH, nós temos então o álcool etílico. Encerramos aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós ainda iremos falar um pouco sobre álcools, mas nós iremos estudar as principais classificações dos álcools. Até lá!